Parada do café, a pequena fé. Mateus capítulo 8, verso 18, diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Versículo 23 agora diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Bom, a gente já tinha trabalhado anteriormente esse texto, mas dentro de um outro contexto. Eu queria que você agora, juntamente comigo, pensasse sobre por que Jesus chamou aqueles homens mesmo de pequena fé. Por que ele disse que aquelas pessoas tinham uma fé curta, uma fé pequena? Vamos lá. Esses homens estavam andando com Jesus e vendo as coisas que estavam acontecendo com Jesus, né? Então, por exemplo, chegou o leproso, queria ser purificado, Jesus deu ordem, tufo. Veio o cego, queria enxergar, Jesus deu ordem, puf. Veio um garoto endemoniado, Jesus deu ordem, puf. Aí veio a sogra de Pedro, passando mal. Jesus deu ordem, puf. Eles estavam andando com Jesus, viam essas coisas acontecendo corriqueiramente quando Jesus dava uma ordem. E veja bem que o versículo 18, Mateus, ele deixa muito claro. Ele diz que Jesus viu a multidão que estava ali ao seu redor, né? E ele deu ordem aos seus discípulos. O que era para os discípulos fazer? Atravessar para o outro lado do mar. Eles estavam num lago, entraram todos eles dentro de um barco. Jesus foi dormir e de repente a tempestade se abateu. E o que aconteceu? Eles ficaram loucos, correndo de um lado para o outro, tentando arrumar daqui e dali, tentando mexer. Eles eram treinados naquilo que faziam, né? Eles eram pescadores, né? Então eles, provavelmente, naquele local onde eles estavam ali, eles pescavam, eles conheciam aquilo ali. E ainda assim, tiveram medo. Veja o que diz o versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aí Jesus disse, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Por que as pessoas estavam com medo? Jesus havia dado uma ordem: nós vamos para o outro lado. Por que vocês estão com tanto medo? Por que você está com medo? A gente precisa levar a sério a palavra de Deus. Nós precisamos levar a sério aquilo que Deus disse. Nós não precisamos ficar com tanto medo. Nós não precisamos ficar pesarosos. A gente não precisa ficar tentando localizar, tentando achar uma forma de resolver o problema que não vamos resolver. Nós não vamos resolver problema algum. O que nós precisamos é de fé. Olha o que ele disse. Eu não falei que era para ir para o outro lado. Homens de pequena fé. Vocês não estão entendendo o que foi que eu falei para vocês? Vocês não compreenderam o que foi que eu falei para vocês? A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é riquíssima. E ela está ali para ser obedecida. Ela está ali para a gente compreendê-la e ter fé. Crer que ela é suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos de nada mais. Se nós nos agarrarmos à palavra do Senhor, se nós abraçarmos a palavra do Senhor, certamente nós vamos ouvir o Senhor dizer: aquieta-te, nós vamos chegar do outro lado do mar. Talvez você hoje precisa estar ouvindo isso que eu estou te dizendo: aquieta-te. O Senhor conduzirá o barco para o outro lado do mar. O Senhor nos levará ao encontro com o Pai. Ele nos garantiu isso. Estamos em segurança quando Ele está no barco. Ou, melhor, estamos em segurança quando estamos no seu barco. É a isso que nós devemos acreditar.
Jesus censura a fé desses homens, não por conta de uma falta de visão, mas por conta de não crer na sua palavra, por conta de não andar na sua palavra, por conta de não acolher a sua palavra e dizer, o Senhor está aqui. Ele disse que deveríamos fazer isso. Aquieta. Aquieta. O Senhor te levará para o outro lado do mar. Que Deus te abençoe.